que temos controle, mas a vida insiste em mostrar que o controle é uma ilusão. É justamente quando tudo foge do esperado que o algo maior acontece, que a vida vem dar respostas que eu tanto queria. O erro, a perda, o desvio nunca são castigos, eles são mestres. Sim, eles doem. Sim, a gente passa por momentos difíceis e sim, existe solução. Quando a gente desiste do tem que ser e permanece no sim é. Assim é, né? E essa mochila foi ficando mais leve, gente. Foi mais leve quando eu também coloquei mais um ingrediente ali. Que a gente fala muito sobre isso hoje, né? Autorresponsabilidade. E a gente fala isso como se fosse um passe de mágica. Que a gente virasse adultos e falasse assim, não, eu sou muito autorresponsável. Até o plano B, né? Até alguém dar uma pisadinha no nosso calo, até alguém nos aborrecer de alguma forma. E aí a gente entra primeiro, né? Ou na maior parte das vezes, num momento de muita dor, antes de conseguir sair disso. Mas se a gente tem essa dica sobre autorresponsabilidade, eu também tive as minhas escritas a respeito disso. Opa, deixa eu pegar aqui. A minha mochila só ficou mais leve quando eu coloquei a minha autorresponsabilidade sobre tudo o que acontece na minha vida. Não, você não faz isso do dia para a noite, não é um plim e a gente vira Buda iluminado. É um processo, os marcadores estão diariamente à nossa frente. Geralmente são familiares, próximos, que desafiam nisso. Então, todo dia, um pouco e um pouco todo dia. É um momento em que, quando está difícil, a gente falar, hoje não foi muito bom, mas amanhã pode ser um dia melhor. Para a gente estar juntos, para a gente conseguir conquistar a leveza, principalmente de lidar com a diferença, né? É muito fácil a gente gostar das pessoas que são mais próximas, que são totalmente afins da gente. E é difícil a gente entender que as outras pessoas também são diferentes. E quando eu falo de controle, gente, eu não estou falando do que significa que a gente tem que deixar tudo para lá, não, né? Eu também digo que eu não controlo os fatos, mas eu controlo o meu esforço. Eu não controlo o resultado, mas eu controlo a dedicação, o aprendizado e a coragem de recomeçar. E eu precisava fazer mais uma pergunta ainda diante do meu processo. Eu já tinha visto que sobre o ser, sobre o ter, eu tinha visto sobre o autocontrole, aliás, pelo controle, excesso de controle e também pela autorresponsabilidade. E aí, eu tenho um marcador que eu falo que ele está presente. A gente tem certeza dele, a gente sabe, a gente tem como a única certeza absoluta, que é a morte, mas a gente não quer conectá-lo. Só que à medida que a gente vai passando essa idade, e eu falo que a maturidade vai chegando junto com a idade, e isso é maravilhoso, eu resolvi ter a morte como bússola. A morte como bússola, ela é o maior presente de que nunca tivemos controle, mas também é a maior libertação. Se tudo é passageiro, não precisamos carregar o peso da perfeição. Ou seja, a morte dá valor à vida. E é verdade, pelo menos é para mim essa verdade. Quando lembramos que somos finitos, paramos de viver no piloto automático e começamos a dar valor ao que realmente importa. A morte, longe de ser apenas um fim, se torna uma bússola. Ela pode medir a autenticidade das nossas escolhas. E por falar nas nossas escolhas,
eu me deparei e me recordei com a palestra. Eu não sei se, acho que tinham bastante pessoas nesse dia também, a palestra do nosso amigo Rodrigo, em que ele traz uma autobiografia em 5 capítulos, que ela é tão profunda, e ao mesmo tempo, à medida em que eu ia passando por esses capítulos, eu ia respondendo as minhas perguntas e as confusões que eu fiz, que eu resolvi trazê-la de maneira bem rápida, para que eu possa concluir com vocês. Vocês se lembram da leitura? O capítulo 1. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar uma saída. O capítulo 2. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na estrada, finjo não vê-lo. Caio mais uma vez. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair de lá. No capítulo 3. Ando pela mesma rua, há um buraco no fundo da calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim, eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou. É minha responsabilidade. E eu saio imediatamente. No capítulo 4, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta no buraco. E o último capítulo, ando por outra rua. E isso me fez lembrar de todos os marcadores, do quão importante a questão da consciência. A gente cobra, né? A gente quer saber sobre a sabedoria, a gente deseja muito sobre a sabedoria. Eu quase que incansavelmente tive fases de ter que ler muito, fazer 800 milhões de cursos, me doar, fazer uma série de coisas, alcançando que a sabedoria, como se ela fosse algo que você pegasse, só simplesmente colocasse aqui e estava resolvido. E como tudo, gente, que a gente vai colocar para dentro da gente como um processo de cura, isso tem que vir para o coração. E aí eu quis refletir ainda um pouco sobre por que, se a gente é tão coerente a respeito das possibilidades, né, a respeito da necessidade de mudarmos, né, eu chego à conclusão de que eu preciso mudar uma determinada situação, e mesmo assim a gente, né, cai do buraco, mesmo quando a gente já se assumiu autorresponsável, mesmo quando a gente já identificou, por que é tão difícil isso? E foi também numa das páginas dos meus cadernos, e mais uma vez pautado pelos ensinamentos da Lúcia Helena, que eu relembrei quais são as 5 causas da resistência de mudar. São 5. Primeira, segurança do conhecido. A nível neural, o que acontece? O nosso cérebro foi moldado para economizar energia. Tudo o que é conhecido e repetido gera automatismos, hábito, rotina, crença. Então, isso dá a sensação de controle e previsibilidade. Mudar exige esforço, gera incerteza e ativa no cérebro o modo ameaça. Quando eu fui lendo tudo isso, eu voltava lá para a essência do ser, do ter. Por que era difícil? Por que eu tinha que lidar com tantas respostas sendo tão jovem? E por que aquilo me dava tanto medo? Que é a segunda resistência, o medo da perda. Toda mudança envolve renúncia. Não é só ganhar algo novo,
É também deixar para trás identidades, papéis, pessoas, lugares ou rotina. Esse luto silencioso nos faz resistir. A terceira resposta dela era o apego às máscaras, ao ego e às máscaras. Exatamente relacionado à questão do quem ser. Mudar significa correr o risco de desmontar a imagem e enfrentar o vazio. Se eu não sou isso, quem sou eu? Temos mais duas questões que explicam os ganhos secundários. Às vezes mantemos situações porque, inconscientemente, elas nos dão algum benefício. Aquele famoso exemplo de que às vezes a gente não está num emprego tão bom, está ruim, o ambiente não está bacana, mas pela segurança, pelo medo do novo, pelo medo do como vai ser, a gente vai ficando, e às vezes passa uma vida inteira ali. E o número 5, a falta de propósito ou a visão clara. Qual foi a minha conclusão maior dessa jornada íntima? A gente não consegue sair desses obstáculos se a gente não verdadeiramente conseguir olhar para a gente, para as nossas imperfeições, para aquilo que a gente não consegue dar de resposta em alguns momentos, e dizer, sim, eu sou assim. Eu estou nesse momento, nessa fase, mas eu posso mudar. E diante dessa mudança, que ela venha tão revestida da força e da capacidade de que cada um de nós, enquanto seres humanos, divinos, temos de adaptar. De adaptação não só sobre as coisas ruins que nos acontecem, não. Nem sobre tudo é adaptação ao ruim. A gente pode se adaptar ao desejo de todos os dias tentar fazer coisas diferentes. E isso envolve a gente sair, às vezes, da nossa rotina, do nosso medo, daquilo que nos... do medo do julgamento, do medo de sermos insuficientes. Isso traz para mim uma reflexão final, que também foi captada, todas essas frases foram captadas do longo desse meu caderninho lá de escritas. Essa particularmente, eu tinha aproximadamente, pela data que eu vi, 13 anos de idade. E eu escrevi mais ou menos assim: crescer não é acumular, crescer é despertar. Não é ter mais, mas ser mais. Não é controlar a vida, mas aprender com o inesperado. Não é resistir, mas se entregar ao fluxo com responsabilidade, coragem e presença. E quando um dia olharmos para trás, não importará o quanto tivemos, mas o quanto nos tornamos. Por isso, eu desejo que cada um de vocês saia daqui hoje, consiga uma nova resposta para aquela pergunta minha tão infantil, mas tão profunda também. O que você vai ser quando crescer? E que essa resposta guie o viver de cada um de vocês, de hoje até o último dia dessa existência aqui. Porque enquanto espíritos que somos, essa jornada nunca vai terminar. Era isso. Uma boa noite para todos.